Meu nome é Wellington Andrade, eu sou professor de língua portuguesa e de jornalismo cultural da Faculdade Casper Libero e trabalho aqui há 25 anos e atualmente também sou o diretor da faculdade. Bom, feita a apresentação, vamos então falar sobre a obra e o autor de hoje. A ideia aqui, vocês também, para quem já esteve conosco no evento anterior ou até em eventos passados, a ideia aqui não é fazer resumo da obra e apresentar os principais personagens e tal, porque isso está sempre muito disponível nos sites aí, né, de apoio ao estudante secundarista. A ideia é a gente apresentar a obra a partir de uma leitura crítica, de uma perspectiva crítica, em que a gente possa apresentar o contexto sociocultural, o contexto histórico e falar da literatura como um dos modos de entendimento da civilização humana. Então vamos começar a obra. Eu fiz essa defesa também no primeiro encontro a respeito da diferença, né, entre temas, autores, escolas literárias, dos 3 autores que nós elegemos para o vestibular 2023, nas questões de literatura. Então a gente fez questão de pegar um autor, né, de um estágio de língua passado, Gregório de Matos, um autor, digamos, né, que a gente viu aqui, para quem estava presente, mesmo escrevendo no século XVII, é um autor que tem muito a dizer para nós ainda hoje em dia. Ele milita numa língua portuguesa arcaica, antiga, mas de muitos modos essa língua se comunica com a língua portuguesa dos dias atuais. Aí pegamos um autor que é o caso de hoje, da língua portuguesa ultramarina, da língua portuguesa, né, falada e escrita no continente africano, e semana que vem vamos tratar de um autor da língua portuguesa contemporânea, que é o Bernardo Carvalho. Para a gente é importante, né, que o aluno também perceba e que um comunicador perceba que a língua é um fenômeno distante no tempo, distante no espaço e que ao mesmo tempo, né, mantém a sua, digamos que, a sua identidade, mesmo sendo atravessada cronológica e topicamente, né, em relação ao espaço. Bom, é um autor muito caro para nós. Assim que o slide passar. Acho que teve um problema ali. O Mia Couto é um autor importante, um autor que é um militante também da língua portuguesa, tem laços muito estreitos com a cultura brasileira, com escritores brasileiros. É um grande, segundo ele mesmo, grande devedor da literatura do Guimarães Rosa, a quem ele, né, acredita boa parte da sua influência em relação à literatura. Muitos autores aproximam, né, muitos críticos aproximam a literatura do Mia Couto à literatura rosiana. E esse livro, ele tem muitos livros publicados, mas esse livro é considerado uma das grandes obras do Mia Couto. E a gente vai discutir aqui, então, apresentá-la, porque que é um livro que se presta a muitas camadas de interpretação. Logo de início, eu quero fazer uma apresentação aqui da minha bibliografia, quem eu usei especialmente para tratar do Mia Couto e do Terra Sonâmbula. Eu usei a Cristina Casagrande de Figueiredo Semmelmann, com um artigo muito bom chamado Lugares e Não Lugares, Travessias em A Terceira Margem do Rio e Terra Sonâmbula. Aqui é um caso de uma crítica literária, né, uma pesquisadora, que já faz uma análise comparativa entre um conto do Guimarães Rosa, que é A Terceira Margem do Rio, e o Terra Sonâmbula. Né? Muito da crítica faz essa aproximação, essa literatura comparada é totalmente esperada e legítima. Peguei também uma autora de uma dissertação de mestrado, Júlia de Souza Neto, Terra Sonâmbula, à luz da ancestralidade, defendida na PUC de Goiás, e peguei uma outra autora, Elicarla Alves Martins Viana, Poética dos Mortos, em Terra Sonâmbula, de Mia Couto, dissertação de mestrado, da Universidade Estadual da Paraíba, e outros autores vão aparecer aqui, outras citações vão aparecer ao longo dos slides. Mas essas 3 autoras fazem um trabalho muito focado e muito bom, assim, uma prospecção crítica excelente do romance. Bom, vamos fazer uma análise muito breve, né? Como eu já falei para vocês também, não é o objetivo aqui a gente somente prestar informações. As informações podem ser colhidas nos bons sites de literatura ou de educação. Mas aqui vale a pena a gente fazer essa apresentação breve. O Mia Couto é um poeta
é bom dizer isso porque a linguagem dele, mesmo em prosa, muitas vezes tem a qualidade da poesia, né? Tal como Guimarães Rosa escrevia em prosa poética, o Mia Couto também escreve em prosa poética. Alguns trechos do romance especialmente, de outros romances também, né? Mas do romance podem ser lidos, esses trechos podem ser lidos numa chave de lírica, numa chave de poesia mesmo, embora, claro, a forma original seja a da prosa. Ele é cronista, isso também é importante, é um sujeito que se observa os dados do cotidiano, faz a radiografia do dia a dia, da vida, né, digamos, dos ritmos ordinários. Tem um pouco, não é o foco principal do romance, mas tem um pouco, uma espécie de radiografia da política moçambicana, da cultura moçambicana, da mentalidade moçambicana. Então vejam, quando eu apresento aqui o autor, as duas primeiras qualidades dele, as duas primeiras atividades dele já estão ligadas ao romance, naturalmente. Ele é contista. Por que eu estou fazendo essa apresentação tão esparçada? Porque o Terra Sonâmbula é um romance que se organiza em torno de duas histórias, né, paralelas que coincidem ao final, só que essas histórias, ambos os focos, também têm dentro deles várias historinhas pequenas ali, muitos contos, né? É a chave, digamos, do romance, é a articulação que ele faz de muitas histórias pequenas, menores, articuladas umas com as outras, que concebem então a obra como um todo. Ele é um romancista e, por fim, ele é biólogo. Muitas vezes ele se apresenta como sendo um biólogo que também escreve. Isso é interessante porque também ele traz um pouco para a literatura dele essa observação científica, essa observação de quem está vendo, né, de maneira desapaixonada o meio social, os meios físicos, né, a vida, digamos, a partir de um olhar clínico, de um olhar de um cientista ou de um olhar de quem está num laboratório. Ele tem mais de 30 livros publicados, é um autor profícuo, escreve bastante. Agora vem o que me interessa aqui na biografia. Ele é filho de portugueses, ou seja, ele é filho do colonizador, né, que chega lá em Angola, Moçambique, e vai, né, digamos que invadir o país e explorar o país. Nascido lá em Moçambique, na cidade de Beira, cresceu no país dominado pelo poder colonial, isso é importante também, né? Ou seja, ele faz parte dessa dinâmica de ver um país invadido, um país sendo, digamos que, dominado, né, por um país estrangeiro que acreditava que tinha direito de propriedade, né, sobre as colônias portuguesas. Ele participou ativamente das guerras pela independência de Moçambique, como membro da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. Isso é importante, né? Os personagens estão às voltas com a Guerra Civil moçambicana. Os personagens vivem dois dramas, um drama no plano mítico, no plano fantasioso, e um outro drama no plano político imediato, né? De serem representantes, digamos, das forças de oposição ao domínio português. E aí ele vive intensamente o processo de libertação do país. O romance, a rigor, é uma tentativa de responder, né, ao que fazer com uma Moçambique libertada, recém-libertada. E a sua participação nas lutas e o seu engajamento político podem ser observados em todas as suas obras. Então, é um autor que, digamos, escreve uma literatura militante, uma literatura que, né, digamos que tem a preocupação de falar sobre a sua própria história, seu próprio tempo, seu próprio país. Mas a gente vai perceber aqui que não é um autor, digamos, menor por isso. Ele poderia ser uma pessoa desinspirada e fazer mais militância política, né? Mais propriamente usar uma argumentação que seria imediata, né? Digamos, com um viés anticolonialista rápido, né? Quase que propagandístico em relação à luta contra a ideologia portuguesa, e ele não faz isso. O que ele faz é literatura, né? Apesar de ser um militante, de ter lutado na Frelimo e de ter, né, a pauta política como um ideário de vida, o que ele faz quando ele senta e escreve é literatura do mais alto nível. Muitas vezes a gente acha que um autor, somente por ele falar da realidade, ele está fazendo proselitismo político, né? Está fazendo política em vez de arte. Não é o caso do Mia Couto aqui, não. Bom, o Terra Sonâmbula foi publicado em 92, e aí é um romance que está num encontro, né, de dois eventos muito sérios, dramáticos, se não trágicos,
da cultura moçambicana. 10 anos após o término da luta anticolonial, né, da luta das colônias todas, no caso de Moçambique, essa luta se estendeu de 65 a 75, quando as colônias então tomam consciência de que é importante se independerem, né, de Portugal, da tutela portuguesa, e aí lutam. E depois, então, tragicamente, esse mesmo país que consegue se independer de Portugal entra em guerra civil, em guerra intestina, né? O próprio povo começa a guerrear, e aí essa guerra civil dura 16 anos, de 76 a 92. Então, o romance também depois eu espero que fique claro aqui na minha apresentação, o romance também essa tentativa, né, de entender essa perplexidade de um país que se vê às voltas com 2 guerras sucessivas, né? Durante 26 anos, Moçambique viveu as turras, digamos, né? Ou com o colonizador, o invasor estrangeiro, ou com os próprios irmãos, os próprios cidadãos do país. Agora vem uma apresentação assim, breve a respeito da poética do Mia Couto. O escritor concilia reinvenção linguística, né? É um autor que o tempo todo a gente percebe isso, inventa palavras e tal, o tempo todo testando um modelo de língua portuguesa que não é a chamada língua veicular. Vamos fazer essa distinção aqui, esse conceito. Uma língua se presta, em princípio, a um conteúdo veicular. Por que veicular? Porque ela veicula os conteúdos do dia a dia. Eu cheguei aqui para vocês, falei, boa tarde, meu nome é Wellington, eu sou professor aqui e tal. Eu estou veiculando informações e estou usando a chamada língua portuguesa veicular. E existe a língua, digamos, né, estética ou artística, que é a língua que eu uso quando eu quero transcender o limite da realidade. É a língua do escritor, do artista, do ator, né? É a língua do poeta, é a língua do filósofo, né? Existem outras línguas, dentro da mesma língua portuguesa, que prevêem códigos mais sofisticados, mais intrincados, diferentes da língua veicular. Então, o Mia Couto, a grande característica dele, a primeira característica, é pegar a língua veicular e tentar alargar o seu sentido, sobretudo através da palavra. Ele é um neologista, como Guimarães Rosa era na literatura brasileira. Então ele pega palavras que não existem e inventa, né, desforma a palavra, deforma a palavra e aí conforma a palavra à intencionalidade estética que ele quer dar a ela. E aí, ele acredita, isso é o que a crítica diz a respeito dele, essa reinvenção linguística, na verdade, tem a ver, está ligada à reestruturação do país. Eu já poderia dar essa informação assim, logo de pronto para vocês. Um autor que está dizendo que o país precisa sair da tutela da metrópole portuguesa, precisa parar, né, digamos, de respeitar, né, o dominador, é um país, ao mesmo tempo, que herdou do dominador a língua. A língua moçambicana não é a língua, digamos, original, autóctone, é a língua importada, né, de fora. Então, qual é a perspectiva? Pegar essa língua e mudá-la, transformá-la, não aceitá-la nos moldes tradicionais, certo? A gente vê isso aqui, é um fenômeno muito comum em todas as línguas mundo afora. A gente vê aqui, por exemplo, na chamada língua das quebradas no Brasil, por exemplo, né? A língua de um sujeito que não acredita que vai falar como alguém de uma certa classe social a qual ele não pertence. E aí na quebrada a língua tem uma outra dinâmica, um outro sentido, uma outra prosódia, uma outra sintaxe. A gente vê isso muito bem nas letras de rap, por exemplo, ou de funk, por exemplo, né? É uma tentativa de respeitar o código até o limite de transformá-lo, pensando, né, numa viabilidade de uma voz única do falante. Então ele faz isso demonstrando que, mesmo usando a língua de Portugal, né, a língua do colonizador, é possível fazer dela uma resistência. Então, o neologismo, a gente até poderia fazer uma diferença de base aqui. Para o Guimarães Rosa, o neologismo, quando ele pega uma palavra e inventa, ele está ampliando infinitamente a capacidade da língua portuguesa de ser outra língua, de se aproximar do grego, muitas vezes, do latim, do inglês, do francês. Há muitos exemplos rosianos a respeito disso. Para o Mia Couto, a operação tem uma outra característica. Também é um pouco de invenção, claro, né? Obviamente invenção artística, mas o foco maior é tentar fazer com que essa língua seja diferente da língua de Portugal, da língua do colonizador. Dizer, olha, nós herdamos, né, a língua de vocês, mas queremos transformá-la numa outra coisa, certo? Qual que é a primeira pressão
Ainda vamos ler aqui uma definição muito boa sobre o uso político da língua. Mesmo depois de uma brutal história colonial e de quase 2 décadas de contínua resistência armada, a descolonização da África portuguesa, em meados dos anos 70, deixou atrás de si uma elite que redigiu as leis e a literatura africana em português. Isso é interessante, o país foi descolonizado, mas ele manteve uma elite que falava português, que escrevia, né, em português de Portugal. Isso não equivale a negar que haja vigorosas tradições vivas de cultura oral religiosa, mitológica, poética e narrativa, na maioria das línguas tradicionais da África, abaixo do Saara. Nem ignorar a importância de algumas línguas tradicionais escritas, mas para abrir caminho fora de suas próprias comunidades e adquirir reconhecimento nacional, para não falar do internacional. Então vejam aqui, é um pesquisador, né, digamos, da cultura pós-colonial. Aqui é importante frisar que é uma operação política para que Moçambique, Angola, os países dominados, fizessem parte da chamada ordem mundial. Era preciso que eles mantivessem as línguas, digamos, né, chamadas de prestígio, as línguas nacionais, as línguas importadas, digamos, da Europa. A África não é a Europa, mas em algum momento se acreditava que era importante, como nós aqui, se tivermos que fazer uma comunicação internacional, não vamos fazê-la em português, faremos ela em inglês, pelo menos, ou daqui a pouco, talvez alguns anos, em mandarim, certo? Mas a gente precisa se verter a, digamos, a pressão das línguas de prestígio. E aí, Moçambique fez a mesma coisa, mas acreditava que era possível, ao mesmo tempo, subverter essa língua de dominância, essa língua do dominador. Aí, a primeira pressão que, digamos, a cultura africana, a cultura autóctone, nascida no próprio continente africano, faz sobre o português, é a pressão da oralidade, certo? E aí vem essa definição muito boa aqui dessa pesquisadora Eli Carla. Percebemos a presença da oralidade representada pelas leituras dos cadernos de Kintsu por Muidinga. Vejam que o livro trabalha com 2 perspectivas. Muitas histórias são contadas oralmente, mas há um personagem que escreveu as suas histórias num caderno, que é o Kintsu, certo? E é a partir da leitura dessas histórias que o Muidinga, cujas histórias são orais, vai estabelecer um vínculo entre o oral e o escrito. Se eu tiver que apresentar aqui o primeiro par importante analítico do romance, eu diria que é esse. O romance articula 2 registros muito diferentes. O registro da oralidade, que é próprio da cultura africana, uma cultura ágrafa, né? Como a cultura indígena no Brasil também, toda ela é uma cultura ágrafa, né? Não tem código escrito, e ao mesmo tempo a pressão de uma língua escrita que é importada da Europa. O encontro desses 2 registros, o oral e o escrito, dá uma literatura da mais alta qualidade, dá uma literatura da mais alta envergadura poética, né, e sociológica. Então, a leitura dos cadernos sempre ao redor de uma fogueira, em voz alta, vejam, né, o que para o Muidinga é leitura, para o Tuair é audição, é oralidade, que antes eram os mais velhos da tribo, que reuniam os mais jovens para ensinar sobre as tradições. Aí começa o longo mapeamento que o Mia Couto faz de toda essa estrutura cultural, né, que nós muitas vezes desconhecemos. Nós temos algumas equivalências aqui no Brasil, mas a cultura africana, né, é de uma complexidade muitas vezes que a gente não entende. Existe ali uma outra relação entre o mais velho e o mais novo, a criança e o velho, né? E o velho transmite uma série de conhecimentos para a criança a partir também da oralidade, das histórias que ele conhece. E aí vamos ler aqui mais um trecho sobre a oralidade. Se o emprego das tradições orais pela escrita literária pode ser metaforicamente assegurado, até certo limite, em termos de salvação dos documentos da oralidade, não se pode esquecer, em oposição, que a tradição oral não apenas enriquece, como funda e dá vitalidade à escrita literária africana. Então vejam, como salvar a longa tradição da cultura oral, escrevendo essa cultura, senão do contrário a gente vai perdê-la, certo? Como salvar a longa tradição da oralidade das populações indígenas brasileiras?
gravando essa oralidade, seja por meio escrito, seja hoje em dia por vídeo, áudio, podcasts, né? É preciso gravar, registrar para salvar essa tradição, do contrário ela se perde. Muitas histórias, quem for aluno aqui de jornalismo, especialmente vai ler um livro muito importante de jornalismo literário, chamado Esqueleto na Lagoa Verde, que é uma grande reportagem de um grande escritor e jornalista que é o Antônio Calado. E o Antônio Calado vai para o Mato Grosso, onde houve um crime atribuído a um grupo de indígenas de um coronel norte-americano. Esse crime é real mesmo, aconteceu, o coronel Fawcett. Vem explorar a Amazônia brasileira e ele se perde aqui e morre. O filho dele depois vem fazer uma expedição para saber o que houve com o pai e os índios começam a contar histórias ligadas a essa morte e contam para o jornalista Antônio Calado. E essas histórias elas vão variando no tempo. À medida que o crime vai ficando distante no tempo, os índios vão reinventando, né, modos de contar aquela mesma história. E o Antônio Calado está preocupado como jornalista, bom jornalista, em registrar, né, a evolução desses registros todos, dessa oralidade ágrafa, né, uma oralidade que não tem em nenhum momento, claro, matéria escrita. Bom, vamos pensar aqui lendo o próprio Mia Couto. O miúdo lê em voz alta, seus olhos se abrem mais que a voz, que lenta e cuidadosa vai decifrando as letras. Vejam, parece uma coisa muito simples, mas é uma espécie de apologia da leitura e da escrita no mundo de oralidade. Ler era coisa que ele apenas agora se recordava saber. O velho Tuair, ignorante das letras, não lhe despertara a faculdade da leitura. Se a gente não olhar com atenção, se a gente não ler com atenção, leitores, né, críticos como nós aqui, precisamos o tempo todo ativar a nossa visada crítica, a nossa perspectiva mais aprofundada sobre o que seja leitura, isso passaria batido, passaria como uma informação pura e simples. Não é uma informação, é digamos que um argumento muito importante aqui. O Mia Couto está apresentando dois mundos. A criança lê e o velho conta histórias oralmente. E o velho não sabe ler. Dessa dicotomia, desse par oposto aqui, criança versus, né, velho, é que surge a cultura africana, é que se vale, né, é desse par que se vale a cultura africana. É uma cultura profunda e rica da sua ancestralidade oral, histórias imemoriais contadas, passadas de boca a boca, né, e uma cultura já que conhece o código escrito do colonizador português, do dominador português, mas tentando o tempo todo rompê-la, né, criar espaços de criatividade, de inventividade, para que o português seja deles e não dos outros. A primeira grande imagem aqui do romance, então, é da terra insone que caminha. Por que o romance chama terra sonâmbula, né? Uma terra que parece que está sempre em estado de vigília, nunca dorme, né? E sonâmbula, né? Sonâmbulo tem essa perspectiva de alguém que está andando, faz coisas como se estivesse acordado, mas a rigor está dormindo. Então, parece que aqui o Mia Couto está mais preocupado em discutir que é o próprio país, é a própria Moçambique, que é essa terra inquieta, que se desloca, enquanto os personagens andam em círculo. Eu vou parar aqui brevemente só para fazer uma apresentação, mas eu vou explorar isso ao longo da minha apresentação. Talvez você já tenha ouvido isso no ensino médio. Uma das grandes ferramentas de análise de um discurso, seja ele literário, artístico, filosófico, a gente chama isso de discurso expressivo, um discurso que não é o discurso da linguagem veicular. Uma das grandes ferramentas de análise é você sempre identificar o chamado par. Um par que é oposto e ao mesmo tempo é complementar. Toda grande literatura se ergue sobre dois conceitos, duas ideias, dois temas, duas palavras, que em algum momento nela a literatura se encontram e em algum momento nela a literatura se apartam ou se afastam. Às vezes aparece no próprio título da obra, Guerra e Paz, por exemplo, né? Violência e paixão. Às vezes duas palavras, Esaú e Jacó, certo? Aparece lá no próprio título do romance a ideia de que existe um par. Muitas vezes, né, aparece lá dentro como dois personagens rivais, são irmãos separados no nascimento, ou são um casal, ou são pai e filho, né? Aí depende da dinâmica. E é a organização desse par que cria toda a expressividade e que cria, digamos, toda a argumentação, né, poética do autor
para, digamos, impressionar o leitor e fazer com que o leitor entenda poeticamente onde ele quer chegar. Então, vamos pensar o seguinte, existem vários pares, eu vou apresentá-los aqui, vou apresentar vários deles aqui. Um dos pares existe um continente que anda quase que à deriva, sozinho, né? A Terra, o país especialmente, mas a gente pode pensar por extensão a África como um todo, e existem pessoas, existem cidadãos. Os cidadãos, isso é interessante, a narrativa diz isso várias vezes, eles andam em círculo, né? O Muidinga e o Tauir andam em círculo e a Terra parece que está se deslocando, já é um movimento bem expressivo a respeito do romance. No romance de Mia Couto, a Terra é quem caminha em uma realidade sofrida pelos efeitos da guerra. Andar é a única saída em busca de esperança, em ambos os casos de maneira mais introspectiva e estática ou de forma coletiva em movimento. A caminhada é ocasião de transformação. O não se decidir já é optar por algo. A travessia não depende nem sequer da realidade. Estar acordado ou sonhando leva cada personagem a novas possibilidades. Por que então a terra sonâmbula? A terra sonâmbula é aquela que sonha acordada, né? Quando você sofre de sonambulismo, você faz coisas sem se dar conta de que você está dormindo. E aí quem está com você na casa, no quarto, acha que você está acordado, quando você na verdade está em estado, né, digamos, de suspensão da vigília. Então existe já uma ideia de uma África que está vivendo uma certa característica onírica, uma África de sonho, né, de sono e ao mesmo tempo uma África real também, certo? E aí tem a ideia de os personagens vão atravessar. O Muidinga atravessa, o Tuair atravessa, o Kintsu atravessa. Vocês vão perceber que esse é um mote principal da literatura rosiana. Guimarães Rosa, né, tem um grande romance, Grande Sertão Veredas, cujo mote é o da travessia. E a palavra travessia aparece o tempo todo no Grande Sertão Veredas. Não à toa, como eu já falei, o Mia Couto é um autor que deve muito, né, à literatura rosiana. Bom, falando então em travessia, ela aparece aqui. Em terra sonâmbula, a travessia é quase uma obrigação. Todo mundo atravessa quase tudo, né? Os personagens estão no través. Outra qualidade de um leitor crítico, de um leitor, digamos, né, que não seja o leitor da informação, vocês que vão ser comunicadores, precisam ter essa qualidade, essa complexidade. Outra qualidade é desconfiar do sentido primeiro da palavra. A palavra quer dizer alguma coisa e quer dizer sempre vai ter sempre um outro sentido, um terceiro, um quarto, um quinto. Se vocês olharem no dicionário, né, não esses dicionários digitais, que eles são muito reduzidos muitas vezes. Um bom dicionário ainda em papel, ele tem a capacidade de apresentar um sentido em 8, 9, 10 entradas muitas vezes. Cada número, né, do dicionário corresponde, ligado a uma palavra, corresponde a uma entrada. Aí você vai perceber que travessia, né, para a gente é atravessar, mas travessia também é través. Né? Lembra través, que lembra trave, que lembra travessão, né? Que lembra travesso. Qual que é um dos nomes do diabo na cultura brasileira? Travesso, aquele que se interpõe entre, né, mim e o caminho do bem, por exemplo. Ele é um travesso porque faz travessuras. E essa é a ideia mesmo, uma criança travessa é aquele que atravessa, digamos, né, o caminho da espontaneidade, do bem, da harmonia, das coisas normais. E aí, travessia sempre é atravessar em dificuldade, com dificuldade, atravessar com esforço. Os personagens do romance atravessam, caminham, né, pelo continente africano, pela Moçambique devastada pela guerra, com muito esforço, com muito sofrimento, né? Nada é gratuito, nada é dado para eles de pronto. Em um estado de guerra, depredação e morte, é sempre presente para o velho Tuair e o menino Muidinga. A única saída é continuar buscando um refúgio, atravessar, embora metaforicamente, ironicamente, eles andem em círculos. Eles querem sair daquela situação e não conseguem. Há uma alegoria ali já do Mia Couto, né, de que é difícil sair desse estado de dominação colonial. Nesse contexto, então, é a terra que anda por si, enquanto os dois andam em círculo para não se perder. Isso é muito bonito do ponto de vista metafórico. Enquanto a terra anda, os personagens não saem do lugar.
né? Parece que a África está pedindo para sair daquela situação, mas os cidadãos africanos, né, não estão conseguindo ver saída. Essa é uma primeira grande metáfora, né? Moçambique quer sair daquela sucessão de guerras que está devastando o país. Agora, os cidadãos não conseguem, estão num impasse, né, na categoria do impasse, não conseguem mover um passo adiante. Ainda pensando em terra sonâmbula, pensando que o sonambulismo é o estágio intermediário entre o sonho e a vigília, o sonho está imbricado à realidade. A gente pode dizer, são dois duplos aqui. O duplo do par, primeiro, Muidinga Atuair, é o duplo da realidade. Eles estão vivendo no ônibus queimado, de fato, né, que foi destruído pela guerra. E existe uma África de sonho, uma África do mito, das fábulas, que é do menino Kintsu, né, e todos os personagens fantásticos que ele encontra. Existe uma qualidade ali de realismo fantástico, um pouco, que o Miyakoto usa, né, com alguns personagens que fazem coisas, digamos que para nós, né, não fazem sentido no dia a dia. Não são coisas normais, são coisas ditas absurdas. E aí, terra sonâmbula, dando a ideia de que o lugar onde eles estão caminha sonhando. Isso é bonito também, é um país que caminha sonhando, né? Quando você é sonâmbulo, você caminha, anda no plano físico, mas você não está com a sua cabeça, digamos, em vigília, você está naquele estado intermediário. Então, o título do romance é muito bonito e bastante significativo para isso, certo? Assim, a travessia quem protagoniza esse mundo de sonhos. E aí tem uma frase do Miyakoto: o problema não é o lugar, e sim o caminho. Esse é um tópico muito antigo. Quem for aluno aqui do curso de jornalismo e for meu aluno vai ver isso em literatura. Começa com a Odisseia, a gente vai ler a Odisseia aqui. E aí a ideia de atravessar, caminhar, se deslocar, andar, né, digamos, é um mote dos mais antigos da literatura, do qual o jornalismo se apropriou muito bem, né? O jornalista que é o correspondente de guerra, que é o repórter, que é o sujeito que vai em busca da notícia o tempo todo. Há um grande poema espanhol, de Antonio Machado, que diz, vocês devem conhecer, porque é um poema muito, muito famoso, que diz: caminhante não há caminho, faz-se caminho ao andar. Então, a rigor, não há nenhum caminho predestinado, né? Vocês estão vivendo esse pequeno drama agora. Vocês estão pensando num caminho possível de entrar numa faculdade de comunicação, se formar, tal. Só que esse é um caminho previsto. Pode ser que ele seja trilhado ou não, porque à medida que você for caminhando, que você vai entender que aquele caminho está sendo feito ou não. Pode ser que daqui a um ano você diga: não era jornalismo que eu queria fazer, não era comunicação que eu queria estudar, não era em São Paulo que eu queria morar, e aí você pode ser que, né, faça pequenos ajustes nesse caminho. A ideia aqui então o problema, palavras do Miyakoto, não é o lugar e sim o caminho. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Como que os cidadãos moçambicanos vão trilhar um possível futuro para esse país. Para onde esse país quer caminhar depois de 26 anos solapado, né, pela guerra colonial e depois da guerra civil. Vida e morte, um grande par oposto, né, que organiza toda a narrativa é o da vida e o da morte. A ancestralidade, os velhos lembram de histórias de personagens que já morreram, e os personagens jovens, o Muidinga, sobretudo, é um personagem que, né, está começando a sua vida, ele é uma criança e começa a viver. Vejam como esses pares são sempre complexos, a organização desses pares é complexa. Então vejam uma coisa interessante, o Muidinga é a criança, ele é o signo da vida, certo? Ele tem toda uma Moçambique pela frente para desbravar, mas a narrativa diz, o narrador diz para nós, que ele, quando foi pego pelo velho Tuair, ele estava quase para morrer. Ele era uma criança, uma daquelas crianças que a guerra, né, tratou de maltratar e matar, mas ele não, ele sobreviveu. Então vejam que há um par muito expressivo entre vida e morte nessa perspectiva. O novo que nasce já experimentou um pouco a experiência da morte, certo? E vejam como a narrativa termina, quando Kintsu teria se encontrado então, ou percebido que o Muidinga é o Gaspar. O que ele diz? O narrador diz: é como se o Muidinga estivesse renascendo. Então vejam, ele morre, né, ou é dado como morto, ele nasce e renasce. Não é, digamos que à toa esse movimento, é um movimento de um país que morre, nasce e renasce.
É a mesma perspectiva, uma bela alegoria do Mia Couto a respeito de Moçambique. O romance trata da voz dos mortos e da ancestralidade presentes entre os vivos. Os mortos estão sempre entre os vivos, né? Uma vez que a cultura africana entende que a morte é uma forma de continuidade da vida. Vejam, existem muitos códigos culturais diferentes mundo afora. Nós somos de um código, digamos, né, latino, cristão, que lamenta muito a morte, né? Nós temos muita dificuldade em entender que a morte faz parte de uma dinâmica da vida. A gente é muito apegado à vida e lamenta muito, né? Outros povos, claro, que sofrem com seus mortos naturalmente, mas eles entendem a morte como uma dinâmica cósmica muito maior. Eu vou apresentar para vocês aqui daqui a pouco uma leitura muito breve da cultura indiana, né? E a Índia aparece no romance também, aí vocês vão perceber essa diferença. O Kintsu escreve histórias de sonho e esperança, que despertam um sentimento de nação e de identidade no menino Muidinga. Então vejam, o personagem do mito, né, que é o Kintsu, ele está na verdade frutificando o personagem da realidade, que é o Muidinga. É como se duas Áfricas, a África do sonho, a África do mito, a África real, pudesse se relacionar com a África, né? Quando eu digo África, eu estou recortando aqui Moçambique, mas é claro que a envergadura do Mia Couto é maior para todo o continente africano, que sofreu a experiência brutal da colonização. As histórias do Kintsu são povoadas por sonhos, fantasias e mitos, ou seja, coisas dos antepassados, dos mortos, mas também privam de um olhar crítico sobre o contexto histórico e social de Moçambique. De novo, o par, né, que eu sempre digo aqui, a importância do par, existe o sonho, o mito, o anterior, mas existe o real, o político, o contemporâneo. Essas duas Áfricas é que se encontram. Qual que é a primeira dica que a narrativa dá da importância de se cultuar a memória dos ancestrais? A importância de enterrar os mortos, certo? E aí vem uma coisa de novo que vocês precisam abrir cada vez mais a percepção crítica de vocês e entender que uma palavra, como eu acabei de dizer, significa o que ela quer dizer e outras coisas também. Nós temos a palavra cultura, e cultura vem do latim cultus, que significa prestar tributo aos mortos. Cultivar, a gente cultiva uma hortaliça na nossa casa, numa fazenda qualquer, como eu cultivo a memória que eu tenho da minha avó, dos meus avós, como eu cultivo uma ideia, um respeito que eu tenho pelo Machado de Assis, que eu admiro muito, que morreu há não sei quantos anos, certo? Ou seja, cultivar, cultura, significa prestar tributo ao que veio antes de mim, ao que, né, já morreu. E ao mesmo tempo, cultura é aquilo que vai nascer, né? Quando eu tenho uma cultura em casa de alguma planta, ou uma cultura, quando eu tenho uma agricultura, eu tenho propriamente a ideia de que, né, eu estou germinando coisas em série. O pai do Kintsu não teve direito à sepultura por ter morrido no mar. Vejam que coisa interessante, outro par expressivo à beça do romance. O romance se chama Terra Sonâmbula, ele organiza literalmente, né, o espaço geográfico da Terra como sendo o espaço de predileção, mas muitos eventos ocorrem no mar, em oposição, né, ao elemento terra, que é um elemento sólido. Muitas coisas acontecem no elemento fluido, que é o mar. E aí vejam que é um novo par, né? O líquido e o sólido, a terra e o oceano, fazem também parte de um confronto. E não é o Oceano Atlântico, né? O oceano de Moçambique é o Oceano Índico. Já chegaremos lá. Os idosos da tribo pedem a Kintsu que construa uma casa e coloque nela o barquinho de seu falecido pai, o barco, o elemento marítimo, para que sejam realizadas cerimônias e a alma do morto se acalme. Obrigado. Bom, ainda pensando em Terra Sonâmbula, pensando no romance especialmente, consultamos o feiticeiro para conhecer o exato da morte de meu pai. Quem sabe era um falecimento sem vaidade, desses que pedem as mais devidas cerimônias. O feiticeiro confirmou o estranho daquela morte, lhe receitou ela que construísse uma casa bem afastada. Dentro dessa solitária residência, ela, a mãe, né, deveria colocar o velho barco de meu pai, com seu mastro, sua tristonha vela.
Então vejam, aqui muitas camadas também. O feiticeiro é a ancestralidade, é o velho, é o que usa da língua oral, o feiticeiro não escreve, né? E ele recomenda então, ele diz, olha, para aplacar a alma do morto, o morto está, digamos que incomodado, porque não lhe foram prestadas as devidas honras, né, pela sua morte. Então preciso acalmar essa alma, né, digamos que irritada, com o despreparo ou com o desrespeito. É um elemento também, digamos, da cultura ancestral que vem, né, digamos, relacionar com o contexto da guerra, especialmente. O taimo, né, que é o pai, o morto. Sou um morto desconsolado. Ninguém presta cerimônias, ninguém me mata galinha, me oferece uma farinhinha, nem panos, nem bebidas. Como posso te ajudar, te livrar das tuas sujidades? Deixaste a casa, abandonaste a árvore sagrada, partisse sem me rezares. Agora sofre as consequências. Sou eu que ando a ratazanar teu juízo. Essa é uma tradição muito antiga da cultura, digamos que ancestral, de todos os povos, né? Isso aparece muito nos gregos, na tragédia grega, quando um personagem morre e volta do mundo dos mortos para imprecar. O que é imprecar? É jogar uma maldição, lançar, digamos que é o que a gente chamaria em língua popular de uma praga. Ó, se vocês não me cultuarem, não cultuarem a minha memória, vocês não prestarem tributo a mim, vocês vão se dar mal, vocês vão sofrer as consequências disso, né? Então, vejam, esses personagens todos não aparecem aqui à toa, eles aparecem como representantes de uma África ancestral, anterior, imemorial, de tempos, né, digamos, não contáveis, não contabilizados, que querem, digamos, exigir, né, respeito para que a África, a Moçambique moderna caminhe para frente. É preciso que a gente não se esqueça de olhar para trás, mais um duplo, né, frente e trás, como grande organizador da narrativa. Falando no duplo, né, o duplo do homem indica a continuidade da vida para além da morte. Vejam, nós não temos isso aqui na cultura brasileira, na cultura ocidental, nas grandes democracias do Ocidente não temos. A morte é o fim. E aí nós pranteamos, puxa, que pena, né? A gente quer muito fazer com que haja uma continuidade da vida física, mas a morte acaba com qualquer sonho. Os africanos, os indianos, né, os asiáticos de maneira geral, têm outro entendimento do que seja a morte. A morte é uma continuidade para um outro estágio, para uma outra coisa, para uma outra esfera, certo? Com efeito, o homem vai atribuir ao seu duplo toda a força potencial da sua afirmação individual. É o duplo que detém o poder mágico e o duplo é imortal. Vejam, o que a cultura africana entende? Quando você morre, você vira dois, o vivo e o morto. Então, o morto está lá, o corpo dele está lá enterrado, está, digamos, né, preservado, né, na terra, guardado na terra, mas existe um outro que continua a viver. Esse taimo que aparece ali, que a gente leu agora há pouco, é o duplo do taimo original, do primeiro taimo. Porque ele aparece como sendo, né, o segundo de si mesmo, na ideia mesmo de duplicidade. Se vocês tiverem interesse, tem quem gosta de literatura gótica, literatura de suspense, literatura de horror, tem um belíssimo conto do Edgar Allan Poe, chamado William Wilson. É um grande conto dele, em que um sujeito, William Wilson, está andando lá, conversando com amigos, e de repente ele vê o seu duplo, um homem exatamente igual a ele, surge e começa a conversar com ele, e o William Wilson, o original, fica em pânico, porque ele descobre que existe um outro dele idêntico a si mesmo, né? E aí existe todo um embate, um combate, é um conto de terror, claro, mas é um conto bem interessante, já foi adaptado para o cinema, inclusive. Bom, a crença da imortalidade está baseada nesse conceito, que compreende a morte como sendo a separação do corpo, do espírito, do corpo material, em constante ligação com o mundo. Ou seja, a morte é somente uma ruptura de dois mundos que continuam existindo. Para quem for espírita, sabe que isso é uma realidade, né? Nós vivos vamos lá no centro espírita, com o pai de santo, com a cartomante, e vamos consultar o que os mortos têm a dizer sobre nós. Para o espírita não existe essa ruptura, essa cisão tão radical, né? É possível sim eu receber avisos, cartas psicografadas, né? O morto, né? Claro que o espírita não acha que o morto está lá na casa dele vivendo normalmente, mas ele sabe que ele pode encontrá-lo em outra dimensão, em outra lógica. É o duplo, né? É o segundo daquele que morreu que fala em nome do primeiro, certo? Bom, o duplo ainda. Há várias crenças, como a dos moçambicanos, que acreditam na permanência do espírito após a morte.
e na presença do morto próximo à antiga morada. O taímo fica ali rondeando a casa o tempo todo, ele fica, ratazanando, como ele diz, porque ele não foi ainda devidamente apacentado, prestando-lhe cultos, oferecendo-lhe alimentos. Aí depende da tradição, depende do país, depende da cultura, Cada cultura organiza essas fábulas de um jeito. Mas os mortos que rondam, os mortos que não saem, dos seus lugares de origem, também é uma condição da cultura africana. Ainda pensando no duplo, Kintsu cumpre todas as noites a tradição de levar oferendas para o pai morto. Ele sabe que é preciso cumprir a tradição, precisa respeitar aquela alma que vaga. Ele acredita que é o espírito do pai que se alimenta da comida ofertada e que o morto voltará para a sua antiga casa. Vejam, isso não está numa lógica nossa de literatura de terror, não. Não parece aqui como uma coisa, como a gente pode dizer, perversa, ruim, negativa. É natural, para um africano, para um moçambicano, é natural que o espírito do corpo, o espírito do morto ali esteja rondando rapidamente. Há um belíssimo filme também japonês dos anos 70 chamado O Império da Paixão, em que uma mulher tem o seu marido morto e o marido volta para conviver com ela próximo à sua casa. Então, nas culturas asiáticas é mais comum a ideia de que o morto não parte para sempre, ele está sempre rondando. Essa volta se dá por meio do duplo, o espírito de Taímo, como se fosse o reflexo de sua imagem. Algumas culturas vão dizer, isso é o reflexo da imagem. O segundo, vejam, se vocês tiverem um interesse, podem fazer a consulta daqui a pouco, o que é o Hades, H-A-D-E-S, na cultura grega. É o lugar em que os mortos são a imagem deles mesmos. O famoso episódio na Odisseia em que Ulisses desce para visitar o país dos mortos, o Hades, e ele vê todas as pessoas que ele tinha visto em vida como espelhos de si mesmo, como imagens refletidas. O Aquiles, o grande herói grego, está lá conversando com ele, a mãe do Ulisses está lá, o Tiresias, e o morto é nada mais do que o reflexo, uma imagem do sujeito enquanto vivo. Quais são? Esqueçam agora a ideia do duplo, como eu falei, como o morto, a morte que continua, e pensem no duplo no primeiro sentido que eu expliquei para vocês, que é o duplo como par oposto complementar. Eu selecionei 4 só, tem muitos outros, vocês podem depois checar isso durante a leitura ou a releitura. O grande primeiro par duplo é o Tuair e o Taímo. Por quê? Eles são as figuras ancestrais, eles são, de certa maneira, o pai. O pai biológico é o Taímo e o pai, digamos, adotivo é o Tuair. Um gera e o outro salva da morte. Então, esse é um par bem interessante. São 2 anciãos que vão cuidar do menino Muidinga. Qual que é o segundo grande par de duplos? O Muidinga e o Kintsu, certo? São 2 jovens, 2 pessoas, digamos, sem raízes, que saem dos seus ambientes originais. O Kintsu é expulso de casa, a mãe diz que pena que sobreviveu o meu filho menos querido, violento, ela diz isso para ele. Ele sai de casa, como o Muidinga também está, digamos, sem lugar. Ele está desmemoriado, ele não sabe de onde ele vem, especialmente. A Farida e a sua irmã gêmea são outro duplo também, importante na narrativa, e o Kintsu e o Gaspar, certo? Também são outro duplo importante. Eu completaria aqui, se vocês chegaram no romance até o final, o Gaspar e o Muidinga, que talvez correspondam ao mesmo personagem. A narrativa não assume isso com todas as letras, mas ela deixa bem claro que deve haver uma correspondência. O Gaspar, aquele menino que se perdeu, filho da Farida, deve ser então Muidinga, segundo a percepção do Kintsu no final, e aí seria o último par nessa apresentação muito geral, muito genérica, que eu tenho para fazer para vocês. Ainda pensando nos duplos, existem duplos espaciais. Então, o primeiro grande duplo espacial do romance é a terra e o mar, por exemplo, é a costa e é o interior. Existe o duplo temporal, uma Moçambique de antes da colonização, da violência da colonização, e uma Moçambique de agora, que precisa se ver às voltas, que está às voltas com esse problema da guerra e da violência sistêmica. Esses 2 Moçambiques, eu estou falando uma Moçambique o tempo todo, mas é o Moçambique, perdão. É o Moçambique de outrora e o Moçambique de agora, certo? Então, existem 2 países que tentam se organizar, se compatibilizar numa nova ordem, pensando no futuro.
o tempo presente em que Muidinga e Tuair vivem e o tempo mítico do passado, dos ancestrais, são reinventados nas aventuras de Quintsu, outro duplo temporal muito importante também, né? Essa é uma ideia. Vejam aqui que o duplo do morto, quando volta, não é o morto que assusta, certo? Não é o morto de séries de terror, de televisão contemporânea, não. É o duplo de um entendimento profundo de uma cultura ancestral, atávica, imemorial, tem do fenômeno da morte. A morte nas religiões tradicionais africanas constitui um renascimento simbólico, distinto da religião cristã. Quando você morre, você renasce simbolicamente para um outro estágio da existência. As religiões tradicionais africanas estão centradas no passado, nos mais velhos e suas experiências. Aí eu tirei isso aqui, né, de um compêndio de literatura indiana. Eu tirei isso aqui do Mahabharata, que é o grande épico da tradição indiana. Trimurti, 3 formas em sânscrito, é a parte manifesta da divindade suprema. A Trimurti é composta pelos 3 principais deuses do hinduísmo, Brahma, Vishnu e Shiva, que simbolizam, respectivamente, a criação, a conservação e a destruição. Um sujeito que seja criado e instruído na religião hinduísta vai entender que a morte nada mais é do que a terceira parte de um fenômeno muito, digamos que é universal e muito real para todo ser humano, que é um Deus concebe, que é Brahma, certo? Um Deus conserva, que é Vishnu, e um Deus, a rigor, destrói, que é Shiva. Essa Trimurti aparece na ideia das 3 parcas gregas, as 3 mulheres, as tecelãs do destino de qualquer ser humano. Uma das tecelãs solta o fio, a outra trama o fio e a outra corta o fio. Quando a terceira corta o fio, a vida humana acaba naquela dimensão e começa em outra dimensão, né? De novo, só para explicar que a morte para a cultura africana não é esse drama que nós vivemos, né, no cotidiano das religiões ocidentais. Outro duplo, a morte como símbolo de renascimento, também encontra um duplo na morte como símbolo de destruição. Claro, vejam que é um romance cheio de camadas, é um romance muito complexo, porque é um romance que está dizendo que a morte é um símbolo importante para essa cultura, mas está lembrando que o colonizador português está matando a torto e a direito. E o cenário, digamos, principal de boa parte das histórias do Muidinga e do Tuair é um ônibus queimado, é um ônibus com corpos incinerados, inclusive. Então vejam que ali não há morte bela, não há uma morte simbólica, não é uma morte alegórica, é a morte mesmo da destruição, da brutalidade. Aí um novo par se encontram, o sublime da religiosidade. Se eu sou hinduísta, eu acho sublime pensar na Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, resolvem o meu problema da minha existência, o Deus que concebe, o Deus que conserva, o Deus que destrói, é natural isso, mas existe o grotesco da morte violenta, da morte do sujeito que tem um corpo carbonizado pelo dominador, pelo guerreiro, pelo antagonista, certo? Ainda pensando em duplos, Muidinga e também seu duplo Quintsu tangenciam as características do romance de formação, no sentido iniciático que seus percursos adquirem na narrativa. O que é isso? O Quintsu se inicia, digamos, na verdade da existência. Ele quer entender quem ele é um personagem do mito, ele quer entender que sentido ele tem ali. O Muidinga, ele quer entender quem é ele na dinâmica política de Moçambique, do Moçambique contemporâneo. Vou chamar de terra, fica mais fácil, da terra moçambicana contemporânea. A transformação em Naparama, no guerrilheiro, a fusão de ambos e no encontro com Gaspar são ápices de um processo de amadurecimento. Se nós acreditarmos que os dois mesmo são a mesma figura, o Muidinga e o Gaspar representam a mesma figura, há uma fusão perfeita de um duplo, o Gaspar, personagem do mito, cuja história é contada pelo Quintsu, e o Muidinga, personagem da política, da história, que é representado por ele mesmo e pela dinâmica, digamos, sociopolítica contemporânea.
A própria narrativa encarna nas suas idas e vindas, nas reiteradas contações que a constituem, esse processo de formação, de aprendizagem, de afirmação de uma ética, de comportamento, sabedoria, aliada a uma estratégia de construção literária, também ela, por que não, política. Então, o que a crítica diz sobre o Mia Couto? Que a literatura dele é política nesse nível, como forma, não como conteúdo. Em um momento ele pega ali um personagem e fica dizendo abaixe o português, morram todos. Ele não está preocupado com isso, né? Em fazer discurso imediato, em fazer da língua literária a língua veicular, que veicula ódios imediatos. Não. Ele quer discutir isso no plano da confecção literária, da confecção estética, da confecção artística, né? Então vamos pensar assim, talvez o Muidinga seja, né, a representação da própria Moçambique, digamos que devastada. Uma criança que não sabe a sua origem, que está desmemoriada, que quase morre, que renasce, que pena muito, sofre muito para se encontrar e se encontra com o seu passado, que é o Gaspar. É belo isso, se a gente pensar que o Muidinga é a metáfora de Moçambique, é muito bonito esse discurso feito sem usar, né, sem colocar o dedo no nariz do colonizador, certo? Ainda pensando nos duplos, vejam que o duplo é fundamental aqui para a leitura do romance. Terra Sonâmbula traz discursivamente um duplo específico, que se mostra na composição do mito. O lugar daquele que ao falar ensina e o lugar daquele que ao ouvir aprende. Vejam, quem fala, lê ou ouve as tradições e as passa para frente, e quem lê, quem ouve, aprende. Portanto, a oralidade e as tradições narradas por Kintsu transformam a vida e apontam novos caminhos para a formação de uma nova identidade. De novo, a África não vai ser nenhum território, digamos, feliz, harmônico, harmonioso, se não encontrar-se com o seu passado olhando para frente, olhando ao mesmo tempo para frente. De novo, sempre eles, porque eles criaram uma cultura maravilhosa, da qual a gente se abastece até hoje. Os gregos criaram a famosa deusa Jano, né? O deus Jano é aquele sujeito, é a cabeça de Jano, é o deus bifronte, o deus que olha para trás e olha para frente ao mesmo tempo. A representação dele é o passado e o futuro ao mesmo tempo, porque para caminhar eu preciso olhar para trás, para me lembrar, eu preciso saber para onde eu quero chegar, Então, a formação da nova identidade, tanto do viajante como a do menino. Bom, aqui tem uma definição de um grande filósofo camaronês, Achille Mbembe, de um livro maravilhoso chamado Necropolítica, editado pela... a idade vai chegando, a gente vai esquecendo o nome da editora, já lembro o nome da editora, que é uma editora importante, certo? Necropolítica. Cada vez mais a guerra não ocorre entre exércitos de dois estados soberanos. Ela é tratada por grupos armados que agem por trás de máscaras do Estado, contra os grupos armados que não têm Estado, mas que controlam territórios bastante distintos. Ambos os lados têm como seus principais alvos as populações civis desarmadas ou organizações como milícias. Não vou aqui me estender muito, mas o conceito de necropolítica para o Achille Mbembe é a ideia de que os estados hoje vivem uma política da morte. A morte é lucrativa para o Estado, para os governos, para a vida, digamos, econômica, em lato sentido. Então, muitas populações periféricas, mundo afora, são dizimadas e a vida não vale nada. E aí a gente pode aplicar esse conceito da necropolítica à África devastada ou a Moçambique devastado. A vida ali valia muito pouco naquele regime de um ordenamento econômico europeu que explorou demais o continente africano e de repente percebeu que eles eram passado. Aquilo era passado e eles podiam ser dejetados, Os africanos, então, podiam ser dejetados e tem toda a questão ainda também étnico-racial a partir dali. Bom, raça. A alma de Kintsu tornava-se mestiça com amizade com Surenda. Vejam que é um personagem indiano, E é um personagem também mestiço, Que é expulso da sua comunidade, segundo a fábula, porque ele é indiano e o comércio dele é queimado, inclusive. Pior era Surenda Valá.
Com o indiano, está dizendo o Kintsu, minha alma arriscava se mulatar em mestiçagem de baixa qualidade. Era verdade esse risco. Muitas vezes eu me deixava misturar nos sentimentos de Surendra, aprendiz de um novo coração. Vejam que o preconceito, a dificuldade de entender o outro, de aceitar o outro, são próprios também do continente africano, do próprio território moçambicano. Não é específico, não é um atributo exclusivo dos brancos, embora os brancos exerçam muito mais o preconceito contra as outras raças do que as demais raças. Agora eu vou colocar um palavrão aqui e vou explicar brevemente. É um conceito francês, mise en abîme, que é posto no abismo, numa tradução literal. Mise en abîme é uma técnica literária em que uma história está dentro da outra, está dentro da outra, está dentro da outra, de modo que nós não sabemos mais qual é o fio original daquela história, porque todas estão intrincadas. É a técnica, por exemplo, das Mil e Uma Noites. Se você lê, você percebe que a Sherazade começa a contar uma história para o sultão, porque ela não quer morrer, e ela então retarda o término da história, e de repente a gente não se dá conta, a gente está vivendo ali um arabesco de histórias, um abismo de histórias, porque a gente não sabe mais aonde vai chegar, o poço chamado Poço Sem Fim. Nós temos essa técnica aqui no Terra Sonâmbula, certo? A técnica da história dentro da história. Então vejam que me parece assim uma das coisas mais brilhantes feitas pelo Mia Couto. Nós sabemos que um personagem no plano da realidade, da chamada realidade, claro que realidade literária, que é o Muidinga, se refugia num ônibus queimado e descobre ali um corpo de um sujeito que não foi morto queimado como os demais, e sim foi baleado. Do lado dele tem uma bolsa, ele descobre um caderno. Ele começa a ler as histórias do caderno, já tem uma história dentro da história. Quando o narrador se desloca, então, para o personagem Kintsu, que vai contar histórias, ele conta inúmeras histórias, muitas histórias, e de repente nós temos uma vertigem, a gente fica um pouco assim, digamos, tonto em perceber que as histórias então se conectam, então a rigor, aquele menino, cuja origem, cujo paradeiro é desconhecido, talvez seja então um menino cuja história está sendo contada desde o começo, e aí as coisas talvez se articulem um pouco, A Farida conta a sua história para Kintsu. Vejam, tem muitas histórias sendo contadas. A história de Kintsu é lida por Muidinga. A história de Muidinga encontra-se quando é o filho de Gaspar, encontrado por Kintsu. Então vejam, é uma narrativa que trabalha com a técnica do mise en abîme, a técnica do posto em abismo, colocado em abismo, porque todas as histórias ali em um momento parecem se relacionar. Vou dizer aqui uma coisa também, não sei se talvez seja uma informação que vocês já conheçam. Talvez a maior história da humanidade, nessa perspectiva desse encontro com uma realidade que você está fugindo dela, mas você está sempre indo em busca dela sem saber, é a história do Édipo. Na cultura grega, uma história bastante ancestral, que os gregos consagraram mais ou menos no século VI, V a.C. O Édipo foge de casa porque quando ele nasce, um oráculo diz para o pai e para a mãe: se esse menino for criado aqui, ele vai matar a mãe, vai matar o pai e vai casar com a mãe. Os pais ficam desesperados e mandam ele, expulsam ele da cidade, certo? E ele vai para outra cidade, um pastor se apiada dele, o pai manda ele ser morto, mas o pastor fica com muito medo de matar o Édipo, com uma pena na verdade, e aí poupa a vida do Édipo. O Édipo vai viver em outra cidade. Lá ele acredita então que ele é filho daquele homem, daquela mulher, mas um cidadão da cidade de origem dele, de Tebas, diz para ele: olha, você não é filho daqui não, você é filho de outros pais, mas ele fica com medo de ir lá naquela cidade que é Corinto, matar a mãe, matar o pai e desposar a mãe. Ele sai andando pela Grécia sem se dar conta de que ele está voltando para o seu próprio destino, certo? Quando ele chega na cidade, ele consegue destruir a Esfinge é um monstro mitológico que propõe um enigma, e ele consegue destruir a Esfinge e, sem saber, ele cumpre a profecia. Ele mata o pai numa encruzilhada, sem saber que é um velho, que ele acredita que é um velho andarilho, mas é o próprio pai, e ele volta e se casa com a mãe em prêmio por ele ter destruído a Esfinge. Aí vem o mise en abîme. Qual que é o enigma da Esfinge? A Esfinge propõe uma coisa muito simples. Qual é o animal que anda de manhã com 4 patas,
à tarde com 2 patas e à noite com 3 patas. Qual é o animal? É o homem. O homem, quando nasce, engatinha, 4 patas. À tarde, quando está em vida adulta, ele anda com 2 patas. E à noite, quando ele está envelhecendo, ele usa uma bengala, 3 patas. O homem é a pergunta de todas as respostas para todas as perguntas feitas. E essa é uma ideia de que nós estamos sempre ligados, né? Digamos que dominados por histórias que nos dizem respeito e nós não nos damos conta de que elas dizem respeito a nós mesmos. De novo, né, quanto mais o Gaspar parece um outro personagem, mais ele se aproxima de um personagem que nós conhecemos na narrativa, que é o Muidinga. A vivificação pela narrativa. As narrativas lidas por Muidinga vão transformando o espaço do velho e da criança. Um lugar devastado pela guerra começa a ganhar novas cores e vida. As árvores começam a florir, anunciando um novo tempo. As mudanças se dão a partir da leitura das histórias de Kintsu. Vejam, a terra se move, se vivifica, se renova, ouvindo histórias do passado. Certo? Para quem assistiu, para quem leu lá... Ai meu Deus, acabei de esquecer o nome do romance. O filme famoso das 3 Torres, O Retorno do Rei, como chama esse livro? As 3 Torres, O Senhor dos Anéis, obrigado. Para quem leu O Senhor dos Anéis, tem a famosa cena, não é, para quem leu o livro, das árvores entrando na guerra. As árvores resolvem entrar na guerra porque sabem que elas vão ser destruídas se elas não fizerem parte daquele exército, né, contrário ao domínio do mal. Terra sonâmbula. Aí vejam, é um trecho da própria narrativa. A paisagem prossegue suas infatigáveis mudanças. Será que a terra, ela sozinha, deambula em errâncias? De uma coisa Muidinga está certo, não é o arruinado autocarro que se desloca. Outra certeza ele tem, nem sempre a estrada se movimenta, apenas de cada vez que ele lê os cadernos de Kintsu. Então vejam, cada vez que ele lê, que ele se abastece do passado, a estrada caminha. E o autocarro, ironicamente, não sai do lugar. O automóvel, aquilo que se move sozinho, né, claro, está arruinado, não sai do lugar. Pensando na experiência da colonização, né? A colonização é a metáfora da morte da tradição. O sujeito vem de fora, vem de Portugal, domina a terra, domina o povo, domina a economia e faz as tradições morrerem, faz a história oral morrer, certo? Assim como toda a África sofreu, né, ao longo de toda a colonização. Vejam que é um problema, né, de toda a literatura que se propõe a discutir essa experiência brutal de um país dominando um outro país. As ideologias obtêm êxito na medida em que são invisíveis no momento em que sua trama de pressupostos fica aquém da consciência. As verdadeiras vitórias são obtidas sem que se dispare um tiro. Toda a experiência colonial bem-sucedida não derrama muito sangue, não dispara muitas balas. A experiência de dominação ideológica. Podemos discutir aqui e não termos nenhum acordo, mas hoje existe uma colonização de mentalidade, de pensamento, uma colonização tecnológica. Muita gente está já pesquisando isso, né? Em que medida a nossa dependência de aparelhos tecnológicos que parecem muito positivos, até que virem um problema nas nossas vidas, não pode transformar a gente em autômatos, né? Que vai responder o tempo todo a uma chamada de uma tela de cristal líquido. Existem várias pesquisas americanas que dizem que um cidadão médio americano olha para um celular sem necessidade, sem ele tocar, cerca de 130 vezes por dia. Sem ele tocar, sem ele fazer nada. Mas o sujeito acha que precisa olhar para aquele aparelho porque ele vai dizer alguma coisa para mim. É um tipo de captura da atenção. A nossa atenção está sendo capturada para uma outra coisa, não sabemos o que isso vai acontecer, né? Naturalmente, ninguém chegar em casa e jogar seu celular pelo vaso sanitário. Não é isso, mas existe uma colonização hoje, uma dependência tecnológica que talvez seja colonizada e não é pelo uso da força bruta. Ninguém me obriga a olhar o celular. Eu mesmo me escravizo por ele mesmo. O objeto tem essa capacidade de me escravizar com prazer, por prazer. Colonização. Vou passar aqui porque o nosso tempo já está meio que curto. Identidade fluida, certo? O Surenda Valar é um personagem do mar, que depois sai também, né? É um personagem do Oceano Índico, que aponta para uma África, né, asiática.
e ele me passava um pensamento. Nós, os da costa, éramos habitantes não de um continente, mas de um oceano. Eu e Surenda partilhávamos a mesma pátria, o Índico. E era como se naquele imenso mar se desenrolassem os fios da história, novelos antigos, onde nossos sangues se haviam misturado. Eis a razão porque demorávamos na adoração do mar. Estava ali nossos comuns antepassados, flutuando sem fronteiras. Essa era a raiz daquela paixão de me encaseirar no estabelecimento de Surenda Valar. Vejam que a metáfora do mar é muito importante, é uma espécie de imagem símbolo do livro, porque o mar, nesse sentido, representa a fluidez. A terra proporciona sonhos e a água, o mar, é símbolo da fusão entre o sonho e a realidade. A rigor, o romance é todo construído em torno de duas tessituras, a tessitura do sonho e a da realidade. Ao buscar, por exemplo, um feiticeiro sábio em sua própria terra, Quintsu ouve que sua cura se dará pelo mar. Vejam a ambiguidade. Justamente para onde seu pai se foi e não mais voltou. Tuair também buscou o mar como redenção e libertação, pedindo a Muidinga que o empurrasse dentro de um barco, cujo nome era Taimo, como se chamava o pai de Quintsu, para as ondas do mar. Então vejam que, apesar de o romance se chamar Terra Sonâmbula, existe uma espécie de migração natural, de oscilação, de movimento pendular entre a ideia da terra e a ideia do mar. Nesse sentido, digamos, a fluidez da situação política, a fluidez propriamente dos personagens inseguros a respeito do futuro do país, é a mesma fluidez que traduz a imagem do mar. A fluidez do mar, vejam, é um romance que se chama Terra Sonâmbula, mas boa parte dos eventos acontece no mar. O mar é essa substância fluida. O mar também significa a questão onírica, é o elemento propriamente do sonho, é o elemento da metafísica, das existências, digamos que úmidas ou fluidas. O pai do Quintsu o pai do Muidinga morre no mar. O pai do Quintsu morre no mar, Vejam, existe também essa condição do mar levar o pai adotivo, que é o Tuair, também o corpo dele é entregue no mar. Vejam que, a despeito de chamar Terra Sonâmbula, existe essa capacidade de o mar ocupar um protagonismo. No encontro com Nhamataka, amigo de Tuair, que quer construir um rio, há um prenúncio sobre os feitos da água, símbolo da esperança em ambas as histórias contadas. As águas haveriam de nutrir as muitas sedes, confeitar peixes e terras. Por ali viajariam esperanças, incumpridos sonhos, e seria o parto da terra, do lugar onde os homens guardariam de novo suas vidas. As águas haveriam de nutrir as muitas sedes. O projeto literário, estamos terminando aqui para a gente abrir para perguntas, certo? O texto, em vários momentos, apresenta aspectos da tradição oral e religiosa. A gente mostrou aqui várias delas aqui, do povo moçambicano, como crenças, costumes, lendas, Há muito dessa oralidade e dessa tessitura anterior à história, digamos que atual, a história contemporânea. O uso literário da tradição na esteira da relação entre religião e literatura não é um romance religioso, mas a gente percebe claramente o respeito que o autor tem por essa tradição toda imemorial. Como quem lê o Mahabharata é um romance de aventura, mas ele fala da formação do panteão indiano. Como quem lê a Odisseia é um romance de aventura, mas ele fala do panteão grego, por exemplo. É pela voz do narrador que o leitor toma conhecimento da interação entre dois mundos aparentemente distintos, o mundo real e o mundo mítico. O narrador relata os efeitos da guerra e da destruição do país, mas também trata da capacidade dos personagens sonharem e desejarem que Moçambique volte a ser aquele do passado de seus ancestrais, com abundância e fartura. O mar é abundante. A terra que se desloca é abundante, ela não para nunca. Essas são imagens muito fortes no romance. O mar, parece uma superfície inesgotável.
é a imensidão, né, da liquidez. A Terra que se desloca, ela nunca vai parar, né? Ela tem essa capacidade de sempre se deslocar. Vou me pular bastante coisa aqui, não vai dar tempo, isso aqui seria para uma aula de pós-graduação, e vamos terminar com o último slide, que é o mito e a circularidade. É próprio do mito pensar na circularidade das coisas, né? Então, vejam que os pares todos aqui são pares opostos, complementares e que criam uma ideia de círculo, não tem começo, não tem fim, que é uma dinâmica também muito própria, né, das tradições esotéricas, da serpente. Conhecem isso? A serpente que come o próprio rabo, Oroboro, Horus Boros. Uma serpente que se fecha nela mesma, você não sabe o que é o começo, o que é o fim, né? Uma serpente comendo o próprio rabo. Para Daniela Fernanda Arpa de Pinho, o romance de uma ambivalência entre a origem das personagens, suas identidades e a história do povo moçambicano. É um romance ambivalente, circular. A gente fica sempre em dúvida. Qual é a origem de cada personagem? Qual é a identidade? Quem é quem na narrativa? Será Gaspar então Muidinga? Será Muidinga Gaspar, por exemplo? E essas histórias parecem ligadas à história do povo moçambicano. Tal como Muidinga, tal como Gaspar, a África também, ou Moçambique também, né? Foi atingido por uma violência, perdeu a sua identidade, perdeu a memória, renasceu, está tentando caminhar para frente. Trata-se essencialmente de um romance de esperança e de procura. Muidinga quer conhecer as suas origens e a sua identidade, enquanto Kintsu quer encontrar os guerreiros Naparamas e Gaspar. Vejam, cada um tem uma intencionalidade, as histórias dos dois se encontram. Ao longo do texto, cruzam-se duas histórias, que no final acabam por se ligar e provar que ainda se pode acreditar no futuro. Talvez essa seja a grande qualidade do romance, né? E é um romance muito otimista, que bom. Moçambique descobrirá a sua identidade, tal como Muidinga descobrirá as suas raízes. É um romance que propõe essa saída, uma saída positiva, uma saída luminosa, né? Acho que eu falei demais, já são 4h25, agora vamos abrir então para perguntas. Oi, eu queria perguntar sobre o irmão do Kintsu, mais novo, que o nome dele é 25 de junho, justamente a data da independência de Moçambique. E eu queria te perguntar sobre essa questão política, de que, como esse personagem é escondido, transformado em galinha, depois ele é solto, perdido, seria então a independência de Moçambique, uma coisa desejada, mas também que, como Kintsu vive essa guerra, foi um tanto perdido no começo, teve que ser escondida e ser abafada para poder pensar no futuro, como você disse aí. Então, a resposta é sim. Você defendeu muito bem a sua tese, não é? É perfeito mesmo. O pai, né, resolve batizar de maneira muito honrosa, né, porque é uma data importante para a política moçambicana, só que o menino se perde, né? O menino, sobre ele paira uma imprecação muito negativa, esse menino vai destruir o lar, tal, né? A independência vai destruir esse país, tal, e ele é escondido, ele é animalizado, tal, e ele se perde, né? Ele some na narrativa. É uma bela metáfora de como a independência, a despeito de ser uma criança jovem, é uma criança que foi desencaminhada, né? Que se perdeu pelo mundo. É bem bonita essa metáfora que você mesma matou a charada. Eu não entendi direito a diferença do duplo espacial para o duplo temporal. Então eles se encontram, na verdade também eles se encontram. O duplo espacial tem várias questões aí geográficas, mas o duplo espacial poderia ser há uma Moçambique da terra e há uma Moçambique do mar. Há um Moçambique terrestre e um Moçambique, né, marítimo. Mas há um Moçambique, por exemplo, idealizado do passado, uma terra dos ancestrais. Vejam, é uma terra local, ao mesmo tempo é um tempo anterior, e uma terra atual devastada, né, digamos, destruída. É um espaço, e ao mesmo tempo é um tempo que é a atualidade. Então, o complexo espaço-temporal é muito, digamos que, articulado. Ele é idêntico a si mesmo, né? O que é espaço também é tempo. Vamos pensar aqui no Brasil.
eu penso no tempo dos meus avós. Ali havia um Brasil. Hoje, desculpem fazer aqui uma introdução muito pessoal. Estava pensando nisso hoje de manhã, vendo a história da Cracolândia, né? Houve uma cidade de São Paulo que era muito, parece mais civilizada, e aquela praça era uma praça belíssima tal. Quando eu penso naquela São Paulo, eu estou pensando numa São Paulo de um tempo de outrora e de um espaço que correspondia àquele tempo. Não era o que é, né, essa lamentação que é hoje. Ao mesmo tempo eu penso, nossa, São Paulo de hoje ela é bruta, né? Ela tem espaços muito ásperos e é o tempo contemporâneo. Tempo e espaço se confundem aqui. Tudo bem? Obrigado. Oi, boa tarde. Acho que falei dos pés, desculpa. Eu também faço isso. Na verdade, não é bem uma dúvida, mas uma indignação, porque, para mim, quando eu terminei o livro, né, mas o Mia Couto, uma coisa que me intrigou muito foi quando a Farida é abusada, e aí eu achei muito interessante porque tem aquele sentido de ser um português, de ser um estrangeiro, meio que ferrando, para não usar outra palavra, Moçambique. Só que uma coisa que me deixou muito nervosa, me deixou nervosa mesmo, eu queria saber a sua opinião mesmo, eu tirei o óculos, foi tudo engraçado, mas eu queria saber a sua opinião porque eu fui procurando algum significado e eu não achei significado. Eu não sei se tem um significado que é quando o Muindia, ele entra meio que no ritual das moças africanas, moçambicanas, e deixa explícito no livro que ele também é abusado, que uma das moças que estão fazendo era uma senhora mais velha, uma senhora idosa, ela abusa do corpo dele. Isso deixou me indignada, mas aí depois eu entendi também que o Miari fala no meio da narrativa que os próprios moçambicanos, eles se colocam em guerra contra eles, e o que você disse, que são as duas guerras, a guerra da colônia e a guerra dos próprios. E aí eu queria saber, tem algum significado essa parte que ele é abusado? E uma coisa que me deixou mais brava ainda foi o Cauê pegar ele e falar, sai daí porque você não pode ver isso, e tratou isso com uma muito naturalidade, que é, você foi abusado, mas não olha isso aí, entendeu? Isso aí é uma coisa sagrada, o rito das mulheres, a gente não pode ver porque a gente é homem. Mas eu falei, poxa, mas o cara foi abusado, mano, você não vai fazer nada. Enfim, queria saber a sua opinião, se tem algum significado, se não tem. Ótima pergunta, bastante espinhosa de responder, então tem que tomar cuidado para não queimar meu filme aqui, certo? Mas a ideia é que existem, sexualidade e violência caminham juntas, não necessariamente uma justifica a outra, mas a sexualidade sempre está na ordem de uma certa violência simbólica, né? Naturalmente, né, homens e mulheres que agridem uns aos outros não fazem violência simbólica, fazem violência física concreta. E me parece que no romance tem dois tipos de sexualidade. Uma sexualidade sagrada, ancestral, em que ele ser dominado sexualmente pelas velhas faz parte do ritual, porque essa sexualidade, vamos entender, assim, do princípio da mãe devoradora, que é um princípio da cultura ancestral, a mãe que devora os próprios filhos. Esse é um princípio muito, digamos que ilustrativo, assim, sabe? A mãe que tem boca, uma grande boca, que come os seus próprios filhos. É um sentido de várias culturas ancestrais, certo? Me parece que eu não tenho uma procuração do Mia Couto para defender isso, mas me parece, como leitor do romance e como estudioso de literatura, que essa sexualidade, ela é permitida, e o uso da violência nesse tipo de sexualidade é permitida, tanto que o Tuair entende que é dentro do padrão da normalidade, certo? É a mãe que devora e a mãe que deglute, depois a mãe que dejeta, certo? A outra sexualidade não, ela é de cunho político, e aí é muito brutal o que eu vou dizer, mas assim, o moçambicano talvez seja filho de um estupro, né? Moçambique atual é filho de um estupro de um português, né? Com os próprios seres autóctones da terra. Aí é outra sexualidade. Essa sim tem conotação, né, brutal, violenta, que talvez seja a de hoje de muita que regula, digamos, as práticas antimachistas, né? Você não pode praticar, né, um afeto que seja baseado na violência. Então, são duas ordens de violência. Uma violência concreta, política, clara, que ele quer dizer, né? O Gaspar é filho de um estupro de um português com uma moçambicana, e o
Muidinga não, ele na verdade ele é consumido pela Mãe Terra, representada por aquelas velhas em círculo. Isso é bem bonito, do ponto de vista, obviamente, simbólico, né? Claro. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vou encerrar aqui então o encontro, tá bom? Semana que vem temos um encontro sobre 9 noites do Bernardo Carvalho, também é comigo aqui nesse mesmo lugar, e depois dia 8 de junho temos um encontro de literatura, de redação, técnica de redação também comigo. Vocês vão ter que me aguentar. Obrigado, boa tarde para vocês, quem for fazer a visita, boa visita, sejam todos muito bem-vindos a Casper Libero. Obrigadão.